Dilemas número 9. Se você atravessou os últimos 2 episódios que trataram sobre machismo e monogamia, ex-sumidos, e acha que já viram todas as tretas, temos uma coisa a dizer? Prepara porque Dilemas número 9. 9 tá maravilhoso. Tá doidaço. Vamos nessa? Vamos nessa. Solta a vinheta, grande caboge, por favor. Dilema vem do latim. São duas premissas, pontos de vista contrários. E aí, ao ceder ou negar uma delas, se chega a um novo lugar. Um problema Que é um confronto entre duas soluções. No dicionário hipster, treta. Situações embaraçosas. Dilema É um problema a ser resolvido, ou não. a ser entendido. Putz, discordo. Então temos um dilema. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Dilemas, podcast com Lua Barros. e Pedro Fonseca. E hoje, graças às cigarras que habitam o nosso pequeno sítio aqui no interior de Brasília, se é que há um interior de Brasília, mas no meio do mato, as cigarras invadiram o nosso terreno, né? Então a gente tá gravando, era para ser transmitido isso aqui live, cara. A gente tá gravando dentro do carro, no meio da estrada de terra, é ou não é, Luanda? Cara, tá muito engraçado isso. Dentro do Sério. carro. Quantos graus tá fazendo aí dentro de você? 85 no mínimo. Puta merda. Gente, eu peço desculpas pelas nossas cigarras. Elas não são cigarras normais, assim. Não pode ser normal um negócio desse. Nem adestradas. Não são adestradas, Não elas são. são bem selvagens, eu Muito, diria isso. muito. A gente não tinha noção de que seria assim, por isso estamos aqui no carro. Exatamente. Parecia um disco do Cordel do Fogo Encantado. Vamos nessa, vamos direto ao ponto, porque hoje vai render. Bora. Vamos. Você quer contar aí? Gente, olha, não, eu preciso fazer um print da minha caixa de e-mails quando dá sexta-feira, segunda-feira, depois que as pessoas leem, ouvem, na verdade, os dilemas, né? Ouvem o podcast, aí a minha caixa de e-mail lota. E aí chegou um e-mail essa semana de uma Valentina que eu amo. Maravilhosa. Amo, não conheço pessoalmente, mas Nem eu. a gente se fala virtualmente há muito tempo. Maravilhosa. Ela é muito especial mesmo. Então, nossa Valentina, quase que eu digo o nome da Valentina agora. Nossa Valentina mandou um e-mailaço, assim, textão, falando várias coisas, contando várias histórias. E aí, a gente juntou o e-mail dessa Valentina com outros e-mails de várias Valentinas para falar sobre um tema que é divergências na criação dos filhos. Não veio, só para ressaltar isso aqui, não veio e-mail de Enzos falando sobre essa questão. Pois é. Chegaram, sim, dilemas novos de Enzos incríveis. Vamos gravar. Já estão nos autos aqui. Mas hoje a gente vai falar principalmente desse dilema dessa Valentina maravilhosa. E veio realmente assim uma sequência de dilemas muito parecidos, né, amor? Isso. Tratando dessa questão que é a diferença na criação dos filhos. A gente tá falando de um casal cis e tal. Esses dilemas, na verdade, atingem provavelmente quaisquer duplas ou trios que tenham filhas e filhos, é ou não é? Sim, e aí o que eu achei muito legal foi porque a Valentina desse primeiro e-mail, ela traz uma perspectiva que é nova, porque de maneira geral os e-mails das Valentinas são assim, como fazer para conciliar as diferenças, né, na criação dos filhos. Eu penso de um jeito, meu Enzo pensa de outro. Só que essa Valentina em especial, ela conta que ao longo desses muitos anos de maternidade, o filho deles mais velho, o Zenzinho, já tem 11 anos. E eles têm uma outra Valentina de 5. Então, ao longo desse processo, dessa jornada de criar filhos, eles sempre olharam na mesma direção. Ou seja, não haviam divergências. Não haviam divergências. Eles sempre estiveram super alinhados na criação das crianças. O que é maravilhoso, né? O que realmente é difícil de acontecer. É raro, porque... raríssimo. E aí ela conta todas as histórias, conta a história do casal, que foi um casal que se conhece, que casou já grávido, não se conheciam exatamente, mas, cara, estão juntos e ela super orgulhosa dessa relação. Achei bonitinho que ela diz assim, e a verdade é que mesmo já tendo quisto me separar umas 10 vezes nesses 12 anos, sinto um baita orgulho da gente não ter desistido um do outro, discordar e permanecer. Acho lindo isso, Valentina. E aí o dilema é o seguinte, Enzo,
o marido, um cara muito bacana, muito inteligente, que tem uma bagagem religiosa muito forte na vida dele e uma ruptura com essa religião, também muito abrupta, buscou recentemente a ayahuasca. Novas alternativas. Exatamente. E que foi super bacana para ele, porque trouxe essa coisa da espiritualidade na vida dele. E ela reconhece que, mesmo ela não participando do ritual, ela reconhece que aquilo é bom, é bacana para ele. Sendo que Enzo quer agora levar Enzinho para participar do ritual. E aí ela disse, nem fudendo. Ela disse nem fudendo? Ela disse, nem fudendo. Entendi. Bateu o pé. Bateu o pé. E aí, esse é o dilema. Ela colocou os argumentos pelos quais ela não queria que o Enzo levasse o Enzinho? Ela fala assim, por muitas coisas, muitos dilemas, contradições, e de repente faz-se enormes as diferenças de quem somos e de onde viemos. Tcharam! Olha. Né? É um spoiler isso. Por um lado, eu simpatizante do budismo, justamente por ser uma filosofia e não uma religião, filha de ateus, criada dentro de uma perspectiva de que religiosidade pode se aproximar ao extremismo, com algo muito perverso e conservador. Por outro lado, ele, criado dentro de religião, importante dizer, minha sogra, valentinona, mega católica, mas de um jeito lindo de doar-se ao próximo, sem julgamento ou imposição, e que talvez por muito tempo tenha sofrido, ele, né, o Enzo, tenha sofrido por ter rompido com algo que, ainda que por vias equivocadas, o conectasse com algo mais íntimo, que dá mais sentido à existência. E aí tem nosso Enzo, que é nosso. Eu quero que ele cresça livre de qualquer dogma. Meu marido também quer o melhor para o seu filho e acredita que o lugar onde ele se encontrou e que lhe faz bem, pode também fazer bem ao seu filho. É genuíno, me parece. Mas eu digo de jeito nenhum, que ele é novo ainda. Deixe pelo menos ter 12 anos, que é quando tradicionalmente nas religiões há a iniciação. Ele discorda, mas aceita que não pode levar se eu não concordar. Mas há um incômodo no ar, dos dois lados. Olha, antes eu faço uma sugestão aqui, que é antes da gente entrar na questão das divergências, sabe, amor? Sim. A gente ressalte aqui para a audiência, para quem já tem conhecimento sobre a ayahuasca, para quem já tem iniciação na ayahuasca e para quem não faz la mais puta ideia do que sea, Sim. né? Que a gente faça eu queria trazer uma breve introdução aqui explanatória sobre um ponto muito específico. A ayahuasca como ritual é uma coisa que ela faz parte de diversos universos de religiosidade. Sim. Passa, ora, por universos indígenas e rituais indígenas, ora de povos orientais antiquíssimos. Então, vale lembrar que a ayahuasca também tem outros nomes para quem não se familiariza, mas também chamada de daime em alguns lugares, etc. Mas tem esse trânsito, né? Esse trânsito por diversas religiões, como um ritual, que na verdade é esse ritual de elevação de espiritualidade. Purificação também. Purificação. Esse é um ponto. Já ouvi pessoas falarem, não, mas aí a ayahuasca é droga. A ayahuasca não é droga. Isso quem está dizendo não é o Dilemas, não é Lua Barros nem Pedrinho Fonseca. O próprio Conselho Nacional de Política de Drogas, o CONAD, ele reconhece a legitimidade jurídica do uso religioso da ayahuasca. Exato. Então estamos tratando disso. Estamos tratando de algo que faz parte de um ritual religioso, né? E aí sim podemos talvez entrar nessa divergência, que é a divergência no campo religioso, espiritual. Mas então por que existe um incômodo dessa Valentina? Porque nesse processo de purificação, de elevação espiritual, quando se toma ayahuasca, sim, é um chá, você pode ser levado para um campo da alucinação. Né? Você vai ver coisas, você vai sentir coisas, você pode vomitar, você pode, nesse processo de purificação, de elevação espiritual, coisas podem acontecer, você pode sair da sua consciência. E aí ela coloca, cara, 11 anos, nosso filho, não muito cedo. Tá, o que é que você acha disso, hein? Porque eu tô aqui
Eu ainda não formei uma ideia. A única coisa que eu quero colocar é que, ainda fazendo esse trânsito, deixando claro, nós estamos falando sobre droga, é muito mais perigoso levar uma criança de 11 anos para um show de Jorge Vecilo, por exemplo, do que para uma cerimônia de ayahuasca, Eu certo? não tenho a menor dúvida, Então- concordo com você. Então a gente precisa olhar para esse campo da divergência da religiosidade. É. E nesse campo da religiosidade, desculpa te interromper, Fala, não. nesse campo da religiosidade tem uma coisa que é o seguinte: ela mesma coloca ali no e-mail que ela nota o quanto isso fez bem para o Enzo, marido dela. Ela percebe essa questão da elevação espiritual e etc. Então, será que estamos tratando de uma questão que, na verdade, pode levar mais um tempo, mas que hoje a incomoda pelo fato do Enzo filho, Enzinho, ter apenas 11 anos? Será que é isso? Será que é parecido com aquela coisa do celular só depois dos 14? Ir pra show sozinho, só depois não sei quanto? Pegar o Uber X, não sei o que lá? Todos os medos que a gente tem, faz parte desse componente de medo? Eu ia falar sobre isso, assim. Eu acho que ela está sendo absolutamente regida pelo medo e a cabeça de mãe tem essa capacidade, né, de pensar todas as desgraças. Então, assim, cara, ele vai tomar esse negócio agora, fudeu, vai virar maconheiro, vai, não que isso seja um problema, vai, assim, entrar para o mundo das drogas. Entendi, mas essa não é uma porta... Olha aí, a gente indo nas drogas de novo. Essa não é uma porta de religiosidade e de espiritualidade? Mas... Se é uma porta de religiosidade e espiritualidade, qual seria o problema? É porque é isso, apesar de sim ser uma porta da religiosidade e da espiritualidade, estamos falando de uma bebida que provoca alteração do estado de consciência. Temos um amigo em comum, que eu não vou falar o nome dele, exceto dizer que é um Enzo, de Curitiba, que eu gosto muito, sou apaixonado por ele. Também. Crush. Esse amigo, ele não só ele tem uma experiência vasta na ayahuasca, como ritual religioso, como ele produz o chá dele. Sim. Certo? E ele uma vez me falou uma coisa muito que eu não sabia, muito pertinente talvez para esse nosso dilema aqui, que é o seguinte: ele falou que nos processos de iniciação não é que as pessoas vão experimentar o chá e vão desfrutar do chá nas quantidades sempre que levam à alucinação e aos extremos. Exato, bem lembrado. Então, ele falou isso inclusive para mim, que diante de um momento de curiosidade, eu nunca tomei ayahuasca. Também não. Tenho até amigos que... Agora, ele falava muito disso, dizia: Pedrinho, se for comigo, se eu for com você, eu vou ser teu... Eu não lembro a palavra que ele usou, mas era quase como um guia ou um anjo nessa coisa de cuidar, né? Do seu primeiro ritual. Ele falou sobre essa questão da dose, de ser uma dose pequena, uma dose que você não sai exatamente do seu estágio de consciência. Vou trazer aqui duas coisas. Nós temos também uma amiga, Valentina, aqui de Brasília, que é uma psicóloga, uma figura que eu amo, uma figura incrível, que foi criada no Daime, foi criada na ayahuasca. A mãe dela, desde sempre, levava os filhos para a ayahuasca. E isso, inclusive, Valentina, não querendo falar nada, mas foi motivo, não motivo, mas foi uma das coisas que fez com que essa mãe, Valentina, se separasse do marido, porque o marido, assim, achou que aquilo era demais. Mas ela era uma mulher muito à frente do seu tempo, uma musicista, que muito libertária, muito livre e que frequentava esse culto religioso e que levava as crianças desde sempre. Deu tudo certo, tá? Nesses dois casos que a gente tá falando aqui. Mas tem uma coisa que eu queria pensar junto, já que a gente tá falando da questão da religião, me incomoda muitíssimo entender a religião como dogma e esse poder de persuasão da igreja, né? Então, as crianças que crescem dentro daquela religião, elas vão ter, de qualquer que seja a religião, elas vão ter um viés, elas vão ter uma percepção muito bem construída pela aquela religião, que, cara, pra mim é tão nocivo quanto qualquer outra droga. Inclusive fala-se muito, por exemplo, em presídios. Pessoas que tinham vínculo com o tráfico, eram grandes usuários, etc., foram presos, chegam no presídio, na cadeia, começam a ter relações de amizade com pastores que estão lá, viram evangélicos, falando de uma religião só, mas... E aí mudam o comportamento, mas aí acaba sendo outra droga, porque tira o cara do seu estágio de consciência total. Também, exato. Deus tira as pessoas também do seu estágio de consciência, de racionalidade, e é para isso que existe a filosofia. Sugiro a todas e todos que nos escutam. Chama filosofia. No caso. Creio, de um lado também, que os aspectos religiosos, amor, tem muito a ver com cultura. Apartar
religião e cultura, eu também acho que pode causar um estreitamento no nosso pensamento. Então, Sim. se esses princípios de espiritualidade que as pessoas buscam invoca também os seus aspectos culturais, das suas origens, de descobertas sobre si próprio, etc., não me parece fazer mal que haja esse mergulho na religiosidade e não na religião. Também. Gosto muito dessa perspectiva. O aspecto da religiosidade, ele confesso que ele me agrada, apesar de eu não praticar exatamente nenhuma religião, mas ser uma pessoa de muita fé. Eu tenho muita fé. E sim, tenho meus, como chama isso? Os meus pequenos micro-rituais silenciosos de religiosidade. Não é para pedir ajuda a uma entidade, não é para pedir nada disso. Essa semana eu fiz uma De promessa. respeito. Ah, desculpa, foi? Essa semana eu fiz uma promessa. Você pode contar o que foi? Para o universo, para as deusas, para as cigarras que cantam na minha casa, para qualquer pessoa. Porque Então vai vingar. todo mundo adoeceu, menos eu e Joaquim. E aí eu fiz uma promessa pedindo, né? E promessa significa sacrifício, né? Pedindo para que Joaquim não adoecesse. Eu podia adoecer, mas Joaquim não, pelo amor das deusas. Tomara que sua penitência não tenha nada a ver com transar. Então vamos seguindo aqui só uma coisa. Eu diante disso que a gente vem falando, antes de chegar a qualquer, não conclusão, mas qualquer ponto talvez mais afirmativo sobre essa questão da Valentina e esse Enzo que pretende introduzir o filho também na ayahuasca, vale relembrar, na verdade, uma coisa que você falou lá no início. Para quem está chegando agora, não existe para quem está chegando agora no podcast, né? Então todo mundo desde o começo. Então, vale relembrar uma coisa que foi dita nisso, que é o seguinte: esse dilema é raro pelo fato de que ela coloca com muita clareza a quantidade de concordâncias que esse casal teve na criação do Enzo e da Valentina deles. Sim, isso é lindo. Os outros dilemas chegaram e que tem a ver com essas discrepâncias no pensamento da educação e que não passam exatamente sobre religiosidade, mas passam por educação, por onde dorme, pelo que come, Sim. por onde mora e etc. Que mania de falar etc eu tô, viu? Vocês me perdoem. O tempo inteiro fala de casais que têm inúmeras divergências e que ficam se esforçando para chegar em micro concordâncias, assim. Não, então nem tanto essa escola aqui que parece um manicômio e nem essa outra aqui onde as crianças estudam debaixo da terra junto com os tatuís. Não é uma coisa nem outra. Aí os casais vão, né, se encontrando em divergências. No caso dessa Valentina, a questão é oposta. Os caras vêm concordando com tudo. Eles se conheceram e casaram muito rápido, ainda não conheciam um ao outro, o casal. Eles acham que foi golpe, não é impeachment. Isso Os dois acham que foi golpe. Mas agora tem alguém que não acha que... Será? Sempre tem, né? Vai sempre ter. Tá. Então, vale dizer dessa diferença. Porque quando eu me pego pensando nas divergências que são costumeiras dos casais e esse esforço de chegar, acho que aí, por si só, já é um dilema, que é: como é que você resolve as questões de discordância? É uma questão de ceder? É uma questão de desapegar? É uma questão de tentar, naquele processo empático, se colocar no lugar do outro e tentar ver o mundo com esses olhos alheios? O que é? Eu tenho pensado muito sobre isso, porque eu acho que todos os dias eu sou interpelada por essa pergunta, seja no meu Instagram, seja no meu e-mail, seja nos meus atendimentos, hoje nos dilemas, nos e-mails que chegam para os dilemas. Então essas divergências, elas estão tomando uma proporção, essas divergências na criação dos filhos, elas estão tomando uma proporção que é a seguinte: a mulher, ela tem se percebido num caminho de evolução, num caminho de transformação, num caminho de questionamento que o homem não acompanha. E aí, quando a gente vai para o e-mail da segunda Valentina, que é muito interessante, ela coloca coisas que, cara, o dia a dia deve ser muito difícil, que não é o caso da primeira Valentina. Então, na primeira Valentina, isso que o Pedro trouxe, das concordâncias ao longo dessa jornada, fazem com que esse dilema ele possa ser encarado, que é um dilema tão profundo, né, vai ou não vai para a ayahuasca, possa ser encarado com uma maturidade. Agora, quando sua vida é o dia inteiro de discordância com seu companheiro, com o pai da criança, bicho, é muito cansativo. Uma das Valentinas fala no e-mail dela uma coisa que é muito séria, que é divergências, por exemplo, na criação do Enzo, que ela coloca o seguinte, que ela
não vê problema nenhum do Enzo, filho, brincar com fantasia de princesa, com maquiagem, com esmaltes da irmã Valentina. Só que o pai, ou seja, o companheiro dela, Enzo, ele fica bravo. Inclusive pronunciando a famosa frase, isso não é coisa de menino. Quando você falou há pouco tempo sobre a nossa amiga Valentina de Brasília, que tinha uma mãe, você usou a expressão, a mãe dela era uma mulher à frente do seu tempo. Sabe o que é que os homens fazem? A gente, né? Porque eu preciso apontar o espelho para mim mesmo. Aprendi isso com John Stamayer, fotógrafo. Sabe o que é que nós homens fazemos? A gente se sente acuado quando se depara com a mulher à frente do nosso tempo. Rotulam essa mulher como sendo uma louca. E são aí as bruxas, loucas e mais. Né? Então nós homens somos uns cagões. A gente tem medo de mulher à frente do tempo, quando na verdade a gente devia, no fundo, ser inteligente, coisa que é muito difícil pra gente homem, mas ser inteligente no sentido mais estrito da palavra. Eu não tô falando de esperteza, de facilidade para ganhar dinheiro, de transações econômicas, financeiras e profissionais. Eu tô falando de ser inteligente, onde a palavra se manifesta na alma e a gente aproveitar disso que você colocou, que é essas mulheres à frente do tempo, porque isso é para nós, homens, é a possibilidade de conviver, dialogar, de ser companheiro de verdadeiras máquinas do tempo que tiram a gente do passado e desse presente escroto que não tem nos servido a nada como sociedade. Mulheres à frente do nosso tempo, queridos homens, fazem com que a gente possa perceber a nossa capacidade de sim participar dos novos pactos sociais. Sem que a gente li um texto maravilhoso da Anderson França semana passada falando sobre isso, dizendo, não, velho, a minha causa é essa aqui, sobre essa causa da periferia eu vou falar, eu fui professor, eu sou professor, sem nunca ter estudado. E é lindo ele falando isso, é lindo ser reconhecido como isso. E ele fala, as pautas das feministas são as pautas das feministas, eu não posso estar aí. Só que lá na frente, essas histórias vão se encontrar. Tem uma coisa que me incomoda muito, 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 que é esse apego ao lugar de segurança que os homens insistem em permanecer. Então, eu vim dessa criação, eu vim desse lugar, e é assim que eu vou dar continuidade. Né? Cheguei vivo, né? Sobrevivi, Isso é burro. É demais. Isso é burro. E eu sou muito acolhedora na minha fala com essas mães e com essas famílias, mas eu, de verdade, eu não vejo uma solução prática. Eu vejo pelo contrário, eu vejo um abismo se abrindo e crescendo e fazendo com que essa distância entre esse casal, entre esse par, ela só aumente. E aí depois, o que acontece? Esses filhos, eles endossam essa distância, esse distanciamento. É muito fácil a gente bater numa criança. Sim, tem pai que bate ainda, tem mãe que bate ainda. É muito fácil a gente dizer que vestido é coisa de menina, não é coisa de menino. É muito fácil a gente silenciar uma criança e a gente, diante de um descontrole emocional de uma criança de 2, 3, 4, 5 anos, a gente se descontrole junto com ela e reforça esse tipo de comportamento, mas essas crianças, elas crescem, meu bem. Eu quero perguntar aqui para os 6 Enzos que estão nos ouvindo agora, qual o problema de um filhinho nosso, um Enzinho, usar um vestido de princesa? Numa brincadeira. Ou não, se ele quiser usar para ir para a escola, é um problema? Não, nenhum. Tô usando a brincadeira, mas qual o problema de chegar no lago ou na praia, notar que não tem a sunga e toma banho com a parte de baixo do biquíni da irmã? Não pode. Qual o problema Vai virar mula sem cabeça. Passar esmalte? Qual é a ideia que vocês fazem sobre a fantasia infantil de se colocar em papéis que são distintos? Sabia que criatividade vem daí, né? A não ser que a gente queira fazer sociedades padronizadas como essa que a gente vive agora, onde cada um é uma porra de um número e só. Você é o imposto de renda que você paga. Você já pensou nisso? Socorro, não! Você é apenas o imposto de renda que você paga no Brasil. Olha que lugar a gente ocupa por padronização. Qual o problema? Agora eu pergunto, qual o medo dos Enzos pais que dizem assim, não, meu filho não pode brincar de boneca, meu filho não pode se vestir disso, meu filho não pode... Na real, qual é o medo de vocês? Que o filho cresça e ele tenha relacionamentos homoafetivos? Seu medo é que ele, lá na frente, seja uma mulher trans? Seu medo é que ele não precise se provar homem porque transa com mulheres ou porque... Qual é seu medo, velho? A pergunta, na verdade, é para que você enxergue uma coisa. Esse medo é seu. Trate dele. Vá pra porra do terapeuta.
Esse medo é seu, velho. Sente na frente do terapeuta e diga assim: rapaz, sabe qual é meu maior medo? Chorar em público, botar um vestido de mulher numa festa, vestir uma roupa, seja no carnaval ou seja numa brincadeira em casa com minhas filhas, e eu ser a Elsa. Porra, tu pensou nisso também? É. Sabe? Qual a questão? Eu vou dizer mais. A gente saiu da coisa do vestido, né? E a gente vai entrar agora na coisa da emoção. Porque a base do meu trabalho, ela fala sobre a emoção. Acolher a emoção, entender o que a gente sente, reconhecer o que a gente sente. E aí, esses homens, eles vêm desse lugar onde existe um buraco emocional muito grande. Onde a violência, seja ela a violência física, seja ela a violência verbal, seja a violência nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, ela foi uma realidade. E aí ele se constrói a partir desse lugar, onde ele, diante de uma criança que chora porque quer um picolé de chocolate antes do almoço, ou seja, estamos falando de uma coisa absolutamente simples e absolutamente do universo da criança, ele não consegue responder com um acolhimento. Não. Ele vai dizer assim: não tem picolé porra nenhuma agora não, agora é hora do almoço, menino, para de chorar. É a mesma coisa, né? Esse silenciamento das crianças, principalmente falando ainda do âmbito dos meninos, esse silenciamento, você acha, no que você estuda, no que você trabalha, talvez seja ele um dos grandes responsáveis por essa geração em que o machismo se manifesta de uma forma sutil, mas que reflete essa prisão que os próprios homens colocaram? Eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que as emoções, elas vão nos salvar. Aprender a lidar com aquilo que a gente sente vai salvar a gente. E isso não quer dizer que a gente não vai se entristecer, que a gente não vai sentir raiva, que a gente eventualmente até se deprima, mas a gente vai conseguir entender isso como sendo ciclos. Né? Eu tive essa conversa hoje, levando o João para a escola, eu tive uma conversa super profunda com ele, porque João está, obviamente, sofrendo com essa mudança que a gente fez, né? A gente está morando numa casa, e a gente antes morava num prédio, tinha toda uma turma embaixo do prédio e tal, e aí ele tá sem saber o que fazer com o tédio, e eu disse assim: filho, olha só, eu sei, cara, que tá sendo difícil pra você. E por isso eu também tô fazendo alguns movimentos. Então, tipo, sexta-feira é o dia que ele desce, vai pro plano piloto, né, onde a gente morava, pra brincar e encontrar com os amigos. Eu faço isso, eu vou deixar ele, depois eu vou buscar ele. E assim, eu sei que tá sendo difícil, mas pode ter certeza que você vai ter diante de você, você está tendo diante de você uma possibilidade de aprender a lidar com aquilo que você sente. Você vai conseguir gerir suas emoções de um jeito que é muito engrandecedor, filho. É engraçado te ouvir falando isso. É tão bonitinho que João tem conversa profunda com Lua. Comigo ele fala sobre a escalação do time da Bélgica. Não, a gente conversa de vez em quando profundamente, mas não na forma como, na intensidade que vocês conversam. João, ele é uma criança muito sensitiva. Então ele ouvir que vai lidar melhor com as emoções, pra ele também é uma grande emoção nova. Então é muito bonito ver isso, né? Vamos voltar pro dilema dos outros, porque os dilemas nossos a gente trata aqui mesmo. Vamos. Diferenças na criação dos filhos. Diferença na criação. Vamos lá. Eu não vejo como isso sustenta as relações. De verdade, assim, o homem que não se coloca num processo de transformação, ele é um homem que para no tempo. E quando a gente para no tempo, a gente perde o bonde. A gente deixa de ver a vida como ela hoje está se apresentando. Desculpa, não dá para criar seus filhos como você foi criado. Desculpa, não dá para você não saber o que fazer diante de uma birra. Desculpa, não dá para você não ter diálogo com seu filho, porque ele vai encarar coisas que você não teve que encarar. Então, a internet, por exemplo, uso de telas, não é a mesma coisa da televisão que ficava passando Xuxa e Trapalhões. Não é. Outro dia eu vi Roseli Saião falando uma coisa. Roseli Saião, psicóloga incrível, que trabalha com crianças e adolescentes. Assim, você não deixa seu filho de 5 anos sozinho na Praça da Sé, que é uma praça enorme em São Paulo, no centro de São Paulo. Por que você não deixa? Porque na Praça da Sé tem todo tipo de gente. Você não deixa seu filho usar a internet sem um tipo de orientação, sem um tipo de controle. Por quê? Porque aquilo ali é a Praça da Sé. Todo mundo passa por ali, gente boa e gente ruim. E a gente tem a mania
né, de minimizar, de dizer assim, que besteira, isso não vai acontecer, né? Então assim, cara, não dá para tratar coisas que a gente não conhece achando que a gente conhece, porque a gente manda e-mail, a gente acha que sabe o que é internet, a gente não sabe. Não sabe? Alimentação, a questão do açúcar, é um saco, porque a gente lida com vós que foram, eu digo que as vós saíram da Dona Benta para Bela Gil, né? Então, cara, elas não entendem nada dessa nossa conversa sobre açúcar antes dos 2 anos, não. Elas ficam ofendidas, porque açúcar é afeto. A gente cresceu com isso. Então, elas estão quebrando. Para essas avós que se colocam, né, diante das mães que querem cuidar da alimentação dos filhos, se colocam como as chatas, as que burlam. E tá tudo bem também, porque essa é uma relação avó e neto, e eu acho que isso aí é um outro assunto. Mas a gente precisa entender quais são as nossas bandeiras, e a gente precisa estar disponível para ter conversas empáticas com as pessoas ao nosso redor, a gente precisa estar disponível para entender quais são os limites dos outros, mas com o companheiro, com o pai da criança, não dá para viver no abismo. Então, a Valentina, número 2, ela faz uma pergunta muito clara: é possível falar ou educar meu filho e minha filha na parentalidade positiva quando meu Enzo pensa completamente oposto? Acho muito difícil. Acho que essas crianças, elas vão ter relações absolutamente diferentes com você e com esse pai. Vão perceber o mundo de um jeito muito desequilibrado. Porque, assim, qual é a verdade? Já que não tem uma unidade naquilo que é, ou deveria ser, a minha margem. Valentina, enquanto Lua falava, eu visualizei uma imagem aqui, que é a seguinte imagem: as discordâncias tantas que vocês têm, você e seu Enzo, e que colocam ele nesse lugar antigo, retrógrado do passado. E você, com esses apontamentos mais contemporâneos sobre que novos pactos sociais a gente deve fazer, é quase como se sua filha e seu filho já vissem vocês separados. É verdade. Vocês são um casal, moram juntos, estão ali educando, mas desce a câmera para o ponto de vista da criança, ela vê ali pouquíssima confluência, ela vê essa pouquíssima concordância, as crianças já veem vocês como um casal separado, em que de um lado habitam determinadas ideias, do outro lado habitam outras ideias. Em relação à primeira Valentina, onde há muitas concordâncias e há esta discordância, Pedro, em relação à ayahuasca, entendendo o princípio da religiosidade, entendendo o princípio dos rituais, que são importantes para o Enzo pai, já que vocês têm tantas concordâncias, eu estressaria esse assunto ao máximo para realmente entender quais são os riscos, os medos, os perigos, os lados que podem colocar essa criança em risco e os lados que não podem colocar, para aí vocês tomarem uma decisão, como vocês bem têm feito nos últimos anos, nesses tantos anos que vocês estão casados e se descobrindo. Você falou, Valentina, que nesses 12 anos pensou em se separar 10 vezes. E olha só, pensou em se separar 10 vezes, mas há em vocês a persistência dessa convergência. Acho que é mais um exemplo, talvez o exemplo, até aqui, pelo que você colocou, mais denso de vocês se provarem capazes de encontrar uma concordância diante do assunto. Essa concordância pode ser, vamos juntos entender o que é isso no ritual religioso com o nosso pequeno Enzo, e pode ser, vamos esperar mais um pouco. O que eu sinto que pode causar em vocês uma fissura é os dois se colocarem em local de intransigência, o que não me parece fazer parte do rito de vocês como casal até aqui. É verdade. E eu acho que para finalizar e fechando esse assunto que é tão intenso, né, tão cheio de camadas também, é óbvio que mesmo quando um casal está super alinhado, eu e Pedro, a gente é muito alinhado na educação das crianças. Óbvio que ainda assim a gente toma atitudes que são divergentes diante de situações onde Pedro está no comando ou eu estou no comando, né? Então, não é uma ilusão de que pai e mãe vão sempre concordar. Não é uma ilusão que pai e mãe, mesmo que olhando para os princípios da parentalidade positiva, que é essa nova perspectiva sobre a relação entre adultos e crianças, onde a gente é regido pelo respeito mútuo, pelo afeto, pelo diálogo, é óbvio que em determinados momentos
cada um vai agir de um jeito. Porque a gente tá todo mundo tentando fazer o melhor. E aí tem uma outra coisa que me incomoda muito, que rege vários e-mails nesse sentido, que assim, Enzo é um ótimo pai, mas né, ele é um paizão, mas... Cara, que porra é essa? Onde é que a gente tá? Que modelo é esse? O que é um paizão? É um pai que leva pra escola ouvindo CBN, para aquela criança não falar nem um pio, para que ele vá se atualizando e ele aí dali já pega a retura, já vá pro trabalho. Cara, desculpa, isso é obrigação, isso não é ser um paizão. Buscar na escola não é ser um paizão, é obrigação. Dar banho na criança é obrigação. Esqueci o nome daquele cara que você me apresentou. Renato, que falou uma coisa maravilhosa no texto. O Renato tem um perfil no... Porra, podia falar Renato? Pode, né? Enzo. Tá, Enzo, o nome dele. Tem um perfil no Instagram chamado Paternidade Afetiva. Isso. Que ele falou um negócio desse, um dia desses ele falou num texto um negócio maravilhoso, que isso que vocês chamam de paternidade ativa, né? Ah, vou deixar na escola, vou fazer não sei o quê. Velho, você tá querendo se livrar de uma obrigação qualquer? Tá bom, que tipo de conversa você tem a caminho da escola? Sobre o que você trata? Isso para você é um compromisso apenas? Ou isso faz parte da evolução de vocês como família? Eu odeio e realmente desaprovo a expressão paternidade ativa. Ou você é pai ou você não é. E quando você é pai, você manifesta em todos os sentidos esse conjunto de gestos, atitudes para que você tome conta do seu papel, do seu lugar. O que a gente pode falar e começar a falar aqui é sobre uma paternidade afetiva. Mais do que parentalidade positiva, mais do que azul é de menino, rosa é de menina, mais do que brinquedos femininos e masculinos, mais do que qualquer... Cara, é sobre afeto. É sobre afeto. Filho, é a oportunidade que a gente tem de se abrir, de abrir o coração da gente, assim. E pega essa imagem de abrir o peito. Abre o peito para essa criança. Se mostra como você nunca se mostrou. Senta junto, acolhe o choro, abraça, entende que aquela criança tá ali para curar a sua criança também, para te ajudar a cuidar das suas feridas. E você tem a oportunidade de fazer crescer um ser humano, veja só, que coisa mais maravilhosa, né? Que é um ser humano saudável emocionalmente. Gente, é muito lindo isso. É lindo. É muito bonito. Então, homens, não percam essa oportunidade. Não fiquem presos nesse lugar de reverência, de honra aos antepassados, né? De honrar pai e mãe. Honra toda a violência que sofreu. Cara, não, reconhece. Sofri violências. Não fui ensinado a chorar. Não fui ensinado a falar sobre amor. Não fui ensinado a falar sobre o que eu sentia. Mas eu quero fazer diferente. É isso aí. Apanhei, fui silenciado. Fui impedido de fazer coisas que eu queria. Sou machista, mas quero melhorar. É melhor sou machista, mas quero melhorar do que sou um ótimo pai, mas... Né? Pois é. Aos casais vários e as Valentinas que mandaram dilemas nesse sentido da educação dos filhos, falando que tem muitas discordâncias, sinto que vocês talvez precisem fazer uma análise mais aprofundada do que essa relação de vocês. Porque essas tantas discordâncias, na hora que vão para os filhos, elas sim podem gerar esse tipo de abismo emocional, lacunas emocionais nas crianças que são, sim, irreparáveis. No caso das Valentinas e Enzos, que tem muitas concordâncias e que aí, numa determinada hora, tem uma discordância, o que eu digo é, não desistam, porque é muito lindo construir junto. Não desistam, é lindo construir junto. Vou só contar um episódio, último episódio da gente. Pedro matriculou João, Irene e Tereza na aula de música. Tava todo mundo super empolgado no começo, foram na primeira aula, foram na segunda aula. Na terceira aula, João disse, não quero mais não. Na quarta aula, Irene disse, não quero mais não. E aí foram ter essa conversa com Pedro. Eu não sei onde eu tava, eu provavelmente estava viajando. Pedro tirou João e Irene da aula de música. Eu fiquei encaralhada. Verdade. Eu fiquei muito brava com ele, que eu disse, como assim? Ficou. Tirou da aula de música. Tá aqui trincando os dentes. Puta que pariu, velho. Não tira da aula de música. São 10 meses só esse módulo. Nego aguenta 10 meses fazendo uma coisa que não gosta. Porque no final se achou muito ruim, aprendeu alguma coisa. Ou a cabeça construiu outra trilha neural. Mal não vai fazer.
É verdade. Né? E aí foi uma crise, assim, porque a gente disse, velho, você não podia ter feito isso. E aí ele disse, cara, é verdade, não podia. Mas já tinha feito. Errei rude. Errou. Errei E é rude. isso, assim, é uma discordância numa conduta de um casal que concorda absolutamente com a maioria das coisas. Ou seja, não existe a ilusão de que a gente vai concordar sempre, mas viver a discordância é alimentar um abismo. Errei rude, peço desculpas novamente, mas fico muito feliz quando eu pego Tereza no sábado, que é a minha função. Coloco ela sentadinha aqui do meu lado no carro e a gente vai indo pra aula de bateria, já escutando as músicas que ela vai tocar. Tereza foi a única que E persistiu. vejo a evolução dela tocando bateria. Ela é uma baterista, velho. Ela tem uma filha baterista, porra! Queridos! Beijo pra vocês. Obrigada. Que dilema, hein? Não, gente, eu vou Tô tirar... até suando. Pelo amor de Deus, acho que a gente tinha que fazer uma live, porque a gente tá, de verdade, no meio Peraí, da... vamos fazer uma brincadeira aqui, que é o seguinte, a gente faz uma live, isso vai ficar no final do episódio, e ao mesmo tempo, a gente faz live ou faz um stories aqui, rapidinho? Um stories, né? Stories. Então, isso é engraçado, quem vai ouvir o podcast não vai entender, mas vai ver esse vídeo aqui na timeline da gente no feed de hoje. Vejam, assistam. Olha, isso é só pra dizer o seguinte, a gente tá gravando um episódio, o Dilemas número 9, que vai ao ar amanhã, dentro do carro. Por quê? Por causa do som das cigarras. A gente tá pensando em você, no seu ouvido. Olha como ela tá suando bonita. Olha eu como tô suando. A gente resolveu filmar porque esse áudio vai estar no podcast. É um inception de conteúdo. É isso. Cross Media. Beijo, Enzos e Valentinas. Beijo, Valentinas. Beijo, Enzos. Caboge. Solta a vinheta. Dilemas. Mostre os seus que a gente mostra os nossos.